Então vamos lá? Bom, sempre que a gente descobre a Bolsa de Valores, a gente se depara com um monte de correntes de pensamentos diferentes, de verdades imutáveis. São quase religiões que existem dentro do nosso mercado e é muito assim que o ser humano se comporta de modo geral, né? Cada comunidade tem as suas crenças muito bem definidas e com isso a gente vai moldando ali as nossas, só que a gente não pode nunca cravar nada em pedra. Pelo menos é assim que eu encaro a vida. A gente tem que deixar as coisas mais maleáveis. Só que hoje eu vou fazer aqui uma exceção. Esse vídeo, né? Ele é uma verdade cravada em pedra. Esse daqui é realmente a verdade mais imutável, ajudou muito a moldar a forma como eu invisto e ajudou a moldar a forma como os maiores investidores do mundo encaram o mercado. Então, quem realmente é investidor encara o mercado dessa forma que eu vou mostrar aqui. A diferença, então, entre os especuladores e os investidores está exatamente em não conhecer esse método ou essa forma de encarar o mercado. A maioria das pessoas, quando elas começam no mercado de ações, elas desenvolvem algumas crenças, como eu disse para vocês. E a principal crença que elas desenvolvem é uma crença chamada crença no preço. Antes de eu te explicar o que é isso, eu vou te falar o seguinte, né? Você que é um sardinha raiz, já pode clicar aqui no botão de like, né? Ou de gostei. Eu odeio essas palavras em inglês. Já pode clicar no botão de gostei aqui logo no começo do vídeo, porque você já sabe que o vídeo vai ser muito bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, o que eu vou te pedir é exatamente o contrário. Não deixa o seu like no começo do vídeo, porque você ainda não assistiu. Eu preciso saber se esse vídeo te agregou em alguma coisa. Só me dê lá o gostei, né? Eu acabei falando de novo. Só me dê lá o gostei no final do vídeo, porque ali eu sei, putz, eu estou indo num caminho que eu ajudei essa pessoa, né? Que realmente esse vídeo foi útil. E se ele não foi, não deixa o like lá, tá? Porque aí eu vou saber que eu preciso... Interessante. De fato, porque aí eu vou saber que eu preciso melhorar alguma coisa ou que não atingir o que você gostaria. Agora, eu vou pedir para você se inscrever no canal, isso é importantíssimo, por quê, né? Porque quando você se inscreve, você recebe vídeos todos os dias, e aí você me dá a chance não só de tentar te ensinar e te ajudar com alguma coisa, como de mudar mesmo. A gente não tem muito mimimi aqui, eu falo um palavrão, uma coisa, então se inscreve aqui que você vai curtir, vai ser uma coisa legal e a gente vai conseguir fazer você evoluir e fazer a sua carteira crescer cada vez mais. Então, o que é a crença no preço? Você chegou no mercado e você investe 20 mil reais em ações, por exemplo. A partir desse dia, como é que você fala para as pessoas? Você acredita que eu investi 20 mil reais, né, em ações? Você começa a dizer para si mesmo que investiu 20 mil e que agora você tem 22 mil, ou que você tem 28 mil, ou que você tem 19 mil quando você perdeu, ou que você tem 15 e investiu 20. Você mantém salvo na sua cabeça essa crença no preço. Essa é a principal burrice, né? Burrice mesmo, burrice pura da maioria das pessoas que acabam entrando no mercado de ações e é por isso, por conta dessa burrice, que as pessoas perdem dinheiro. Agora imagina comigo um cenário completamente diferente. Você acorda de manhã com a decisão de fazer um churrasco, você conversa ali com a patroa, né? Fala, ó, vou ali fazer um churrascão e você vai até o açougue e você compra 1 quilo de carne ali e você paga 30 reais. Você volta para casa e a sua esposa pergunta, você comprou carne? Você fala, comprei 30 reais de carne, ou você fala, comprei 1 quilo de carne? Nesse ponto, você conseguiu perceber o valor. Você fala, olha, eu comprei 1 quilo de carne. Por quê? Porque aquilo tem valor. Ela sabe que 1 quilo de carne dá para comer, que 1 quilo de carne tem uma utilidade específica, que 30 reais de carne não diz respeito a absolutamente nada. Essa é a diferença entre preço e valor. O ser humano é muito bom em fazer a diferenciação de preço e valor no dia a dia. Onde o ser humano é ruim de fazer a diferenciação de preço e valor? Quando ele está lidando com alguma coisa intangível. Sempre que ele lida com algo intangível, ele costuma utilizar o preço que ele pagou para ancorar o valor dessa coisa. Só que não tem nada a ver. Independente de você ter pago 10 reais ou 30 reais ou 60 reais em uma ação, ela não muda porque você pagou mais ou menos. É esse o problema. Então, o valor dela é o mesmo, assim como o da carne. Não importa se você comprou uma carne de 200 reais, se ela for uma fraldinha, ela continua sendo uma fraldinha. Ela não vai se tornar uma picanha porque custou 200 reais. Ele não tem... a sua percepção de preço das coisas não altera o valor daquilo que realmente existe. Então, no caso da carne, você consegue pegar isso muito fácil, você está preocupado com o valor dela, porque você sabe que você vai precisar de cozinhar. Esse é o primeiro ponto disso. Então, por isso que Philip Fisher, um dos maiores investidores de todos os tempos, influenciou muito o Warren Buffett, né? Ele dizia que o mercado está cheio de pessoas que sabem o preço de tudo e não sabem o valor de nada, por causa exatamente desse fenômeno. Então, quando você abre a sua corretora pela manhã e envia uma ordem, compra 1.000 reais, 100 reais, 20 mil reais em ações ali,
ali o que você comprou. Beleza. O preço você sabe, 20 mil. O número de ações que você tem, você sabe. Mas qual é o valor daquilo? O que você estava comprando naquele momento? É essa a pergunta que a maioria das pessoas não entendem. Aí, algumas pessoas agora vão começar a pensar, entendi o jogo, então eu comprei 30 ações, ou eu comprei 50 ações, 150 ações. As ações ainda são um outro nome que a gente dá para dinheiro. Ainda não é aquilo que é o valor daquilo. Nesse caso, você continua enxergando o preço, porque o número de ações não te diz nada. Essas ações pode fazer um split, pode fazer um implit, juntar, né? Ou juntar ou separar. Uma ação pode se transformar em 5, você teria mais ações e não teria mudado o valor daquilo, teria mudado o preço. E é muito importante você pensar sobre isso. Então, quanto custa essas ações, por exemplo, nesse segundo? Né? Custa tanto, daqui 10 segundos, ninguém sabe. Então, isso não é o valor. Então, você não pode utilizar isso como uma dinâmica de valor. São valores que são completamente mutáveis, eles alteram de um segundo para o outro. A única forma de evitar ser um mão de alface, né, e realmente entender o valor das coisas é lembrar que quando você entrou no mercado e comprou 100 ações, 10 ações que seja, você comprou ali um pequeno percentual de um negócio. Mas que percentual foi esse que você comprou? É isso que eu vou te ajudar a descobrir com a planilha que eu criei aqui para vocês. É gratuita, tá? Já vou disponibilizar para vocês aqui essa planilha nesse vídeo mesmo, vou deixar ela aqui para download. Essa planilha vai te ajudar e ela foi o que moldou a forma como eu enxergo até hoje o mercado de ações. Quando eu entendi que finalmente eu tinha que ser dono de uma participação cada vez maior da empresa e não de um número de ações ou de um dinheiro específico, o que eu quero é ser dono da empresa e cada vez ter uma participação maior na empresa, eu descobri que eu precisava reinvestir meus dividendos. Eu descobri que quando uma empresa fazia um split, por exemplo, não mudava nada na minha vida. Se você simplesmente entender quantos por cento você tem de uma empresa na data de hoje, isso resolve para você todos os seus problemas relacionados à sardinhagem. E sardinhagem no bom sentido, porque aqui a sardinhagem aqui é coisa boa, né? Você resolve os seus problemas ali relacionados à tubarãozagem aí. Vocês vão adorar isso aqui realmente mudou a forma como eu enxergo o mercado. Eu nunca tinha conseguido materializar isso, né? Porque essa planilha eu usava no curso para ensinar os meus alunos, mas agora aqui eu vou disponibilizá-la de forma gratuita para vocês, porque eu acho que ela é muito importante, né? Ela é uma parte muito pequena da UVP, não interfere em nada, acho que ela pode contribuir muito com vocês também, de modo geral, e por isso eu decidi disponibilizar. Essa planilha é muito simples, vai mudar para sempre a sua carteira. A partir de hoje, você é outra pessoa no mercado. Outra pessoa. Você nunca mais vai perder dinheiro de maneira burra. Aqui, olha só, você digita qualquer ação, tá? Raul, não tem a ação fulana de tal que eu queria. Gente, eu já fiz o favor de colocar aqui para vocês tudo que eu consegui, né? Algumas realmente eu não vou ter, mas vamos supor que você coloca aqui Itaú, né? YouTube 4. Então aqui, quando você digitar quantas ações você tem de Itaú, por exemplo, eu tenho 2.000 ações de Itaú, ele não vai te dar o valor da ação, ele não vai te dar nada. Ele vai te dizer a quantidade de percentual dessa empresa que você tem. O Itaú é uma empresa muito grande. Aqui você vê, você tem 0,0000204% do Itaú. Se você chegar a ter 20 mil ações, por exemplo, que você já teria que gastar uma grana absurda, vamos ver hoje quanto que Itaú está custando, só para a gente pegar isso. YouTube 4 aqui, então está custando hoje R$ 24,59. Vamos fazer a conta simples? Para você ter ali esse 00 alguma coisa, para você ter 000 ali, você ainda precisaria de mais. Vamos ver quantas ações você tem que ter para ter um percentual relevante. 200 mil ações você ainda não tem nada. Vamos colocar mais. 2 milhões de ações, você ainda não tem nada. 2 milhões de ações você ainda não tem nada. 20 milhões de ações, aí sim você conseguiu 0,2, mas aqui a gente vai ter que tirar. Então aqui, com 10 milhões de ações do Itaú, você teria conseguido chegar em 1%. Quanto custa isso? Olha o tanto que a gente está longe, né, do nosso jogo aqui. Olha o quanto a gente está longe. Então hoje uma ação de YouTube 4 está custando R$ 24,59. Se você quisesse ter 10 milhões de ações, cara, é bizarro. Você precisaria ali investir 245 milhões e 900 mil reais para conseguir ali ter 1% do Itaú. Então aqui, você vai entender que o seu jogo, na verdade, como investidor de longo prazo, você pode ir adicionando aqui suas sociedades, que o seu jogo como investidor de longo prazo é simplesmente conseguir o maior número de ações que você tem. Esse é o valor. Quanto mais percentual da empresa você tem, não quanto mais ações você tem, mas quanto mais percentual da empresa você tem, melhor está a sua situação dentro daquela empresa. Você se tornou mais sócio. Então o que você precisa ali é de fato conseguir isso. Então quando você tem 2.000 ações, por exemplo, só de BBSE, você não tem praticamente nada. Você tem
tem ali um valor de 0,001 ali. Então é muito zero depois da vírgula ainda. Então você está comprando uma pequena participação. É aqui que você vai entender. Quanto mais participações em empresas você tiver, né, quanto maior for a sua participação nessas empresas, mais você está próximo de atingir o seu objetivo. Deu para entender? É simplesmente isso aqui. Coloque todas as suas participações e acompanhe todos os dias. E você tem que ir todos os meses tentando subir. Esse é o verdadeiro valor. Esse é o quilo da carne que você tem. Quanto mais percentual você tiver da empresa, mais você recebe distribuição de lucro, mais você recebe tudo que ela tem ali. Então, das empresas que você tem em carteira, o seu objetivo é se tornar cada vez mais sócio desses negócios. Eu tenho uma planilha dessa aqui hoje em dia, né, preenchida. Antigamente fazia na mão mesmo. Hoje eu tenho uma planilha dessa aqui preenchida com todas as minhas participações em ações e a gente fica nesse jogo de sempre tentar mudar o número ali da vírgula. É o jogo certo, esse é o jogo do investidor de longo prazo, esse é o jogo que vai te deixar multimilionário. Qualquer outra coisa que você estiver fazendo, cara, esquece, não faz nenhum sentido. Isso aqui é a única coisa que importa. É a única forma realmente de você estar ali aumentando suas posições de maneira consciente. Porque não adianta a empresa estar splitando, você não está aumentando sua participação ali, ou não adianta você estar pingando de uma empresa para outra toda hora, com um monte de empresa que você tem participações ali de uma ação e tal, e você investe numa, investe noutra, não foca, né? Tem que ter um número de ações aqui que você vai perseguir ele para você ter cada vez uma participação maior, para quando essa empresa se der bem, você ter uma participação maior na distribuição de lucro e tudo. E aqui você aprendeu a diferenciar verdadeiramente o preço de valor. Agora, se você quiser aprender realmente a analisar empresas, analisar negócios muito mais profundamente, né, para a gente realmente saber em qual empresa a gente tem que colocar nosso dinheiro, realmente em quais fundos imobiliários talvez você precise de colocar o seu dinheiro, e tudo isso, eu recomendo que você entre na turma de janeiro da Única Verdade Possível. Eu tô falando aqui para vocês por quê? Porque eu sei que lá quando chegar em dezembro você vai querer, a gente não vai ter vagas. Você precisa fazer sua matrícula agora para garantir a vaga para a turma de janeiro. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, você pode se inscrever. Raul, por que eu deveria fazer a UVP, não vou fazer o curso de Stalken, de fulano? Cara, a UVP tem esse nome, a Única Verdade Possível, porque realmente a gente trabalha com conceitos que poucas pessoas entenderam no mundo, e a gente trabalha com confiança no nosso produto, de maneira que o seguinte: Raul, fiz o curso inteiro da UVP, não foi o que você me prometeu, não era aquilo que eu gostaria, você me enganou. Então, se você se sentir assim de alguma forma, você pode pedir o seu dinheiro de volta, a gente não vai questionar. Mas e se eu for um canalha? E se eu for um cara que eu vou ali entrar já sabendo que eu vou pedir o dinheiro de volta? Bom, por isso a UVP tem um processo seletivo que a gente tenta eliminar os canalhas. A gente não deixa entrar ali alguém que a gente acredita que esteja mal intencionado, tá? A gente passa por um filtro exatamente para isso. Mas se no fim das contas você é um vagabundo que conseguiu entrar e pedir o dinheiro de volta, cara, a vida cobra. Eu não vou cobrar, vou devolver seu dinheiro e a vida te cobra, né? A gente não pode criar as regras para os desonestos, né? A gente precisa criar as regras imaginando que as pessoas sejam honestas. Os desonestos é que tem que se ferrar. Não é a pessoa que é uma pessoa honesta que está ali querendo fazer alguma coisa que a gente tem que piorar as condições para os honestos para melhorar para os desonestos, né? Não é assim que a gente vai fazer. Não vamos te tratar primeiro como bandido. Vou te tratar como uma pessoa honesta, confiando em você. Espero que você também... Você também está dando um voto de confiança para mim, né? Então, estou dando um voto de confiança em você também, que você é uma pessoa séria. Um beijão, até o próximo vídeo. Vejo vocês amanhã.